Fala Fogão, 17 de dezembro está começando a segunda edição do Radar Alvinegro, trazendo para você mais uma informação importante a respeito do vai e vem de mercado. Mais um jogador teve seu nome vinculado ao Botafogo, Meia Chico, que jogou a Série A pelo Juventude, e o Botafogo demonstrou interesse na contratação do jogador. Já vou comentar em detalhes para vocês. Um outro ponto que eu quero falar aqui, Fogão, é te propor uma reflexão. Eu tenho visto muito torcedor, seja aqui nos comentários do canal, ou no Twitter, no Instagram, enfim, tô vendo muito isso acontecer. Muito torcedor entrando numa bolha de desespero e negatividade, de pessimismo mesmo. Assim, considerando que nada vai dar certo, que ninguém mais presta, que tudo tá errado. E a gente tem que parar para pensar por quê? Cobrança é necessário, sem a menor sombra de dúvida. Não quer cobrança, não trabalhe no Botafogo. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem que buscar compreender a situação do Botafogo, por que certas coisas não caminham na velocidade que a gente deseja e os desafios que o Glorioso tem para de fato poder se movimentar no mercado. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso é muito importante porque ajuda a trazer mais botafoguenses aqui pro canal. E se você não for inscrito no Fala Fogão, se inscreva. Nos ajude a crescer e a alcançar os 11 mil inscritos. Ainda esse ano, estamos quase chegando lá, já ultrapassamos agora os 10.800, então estamos caminhando nessa direção. Para se inscrever, muito tranquilo. Basta você clicar no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo, depois no sininho que vai aparecer ao lado, para poder ativar as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal. E por falar em vídeos e lives, sempre muito importante lembrar a programação do Fala Fogão. Radar Alvinegro, primeira edição ao meio-dia, segunda edição 5h30 da tarde, diariamente, trazendo as últimas novidades a respeito do Glorioso. As lives acontecem terça, quinta e domingo às 10 da noite. Aquela resenha gloriosa com a participação da galera do chat, pra gente justamente poder debater tudo a respeito do Botafogo. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque. Justamente esse interesse do Botafogo no Meia Chico. Você conhece ele, né? Se destacou no Atlético Goianiense em 2020. A torcida do Botafogo, inclusive, nessa virada de temporada 2021, pediu a contratação do jogador, queria a contratação do jogador, entendendo que poderia ser uma peça útil nessa Série B, mas no fim das contas ele permaneceu na Série A, ficou no Juventude. Só que pelo Juventude, nessa temporada, jogou um bom número de partidas, é verdade, mas a maioria das vezes saindo do banco de reservas. O momento que o jogador mais chamou a atenção foi quando ele marcou o gol do Juventude diante do Corinthians na última rodada, garantindo a permanência do Juventude na primeira divisão. No mais, não foi uma temporada de destaque do Chico. Ele tem 30 anos de idade, é um meia central e o Botafogo vai buscando alguns nomes para essa função. Vale lembrar que a gente já teve, por exemplo, o nome do Matheus Vargas do Fortaleza vinculado ao Botafogo, também com esse interesse aí, uma negociação de repente foi aberta, mas não avançou porque o Fortaleza agora demonstrou interesse na permanência do atleta, e como o Fortaleza vai disputar a Libertadores, já está classificado para a fase de grupos, o Matheus Vargas possivelmente vai permanecer no Leão do Pici. E o Botafogo vai buscando então esses jogadores assim para essa função, especialmente porque o Pedro Castro, que é um segundo volante e que fazia esse segundo volante meia, né, vamos colocar assim, ele foi para o Cruzeiro. Pedro Castro era titular e agora a gente está sem um jogador efetivamente para fazer essa função. Por quê? Mesmo que o Luiz Oyama permaneça, ele é primeiro volante, já falou isso em diversos momentos e quando atuou como segundo volante a gente sabe não funcionou. Como primeiro volante, o Oyama jogou muito, a gente quer muito a permanência do atleta. A primeira proposta foi rejeitada pelo Mirassol, porque o Botafogo não chegou nem a 30% do valor que o Mirassol está querendo fazer com o jogador. E as negociações continuam, tá? Só para deixar bem claro. Essa história de que ficou muito difícil, tranquilidade e calma nesse momento, porque a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente lê nessa época de vai e vem de mercado. Então, o Botafogo vai continuar conversando com o Mirassol. É claro que o Luiz Oyama pode sair do Botafogo, isso pode acontecer, é do futebol. Agora, as conversas vão continuar. Então isso a gente tem que ter a certeza que vai acontecer e o Botafogo vai tentar encontrar um denominador comum para a permanência do atleta. Tá? Então essa questão aí do Chico a gente tem que ficar de olho, o que vai acontecer. Foi apenas uma sondagem inicial, justamente para o Botafogo ter uma ideia do que os jogadores e seu staff pensam em relação a salário. Esse é um ponto muito importante, porque é sempre fundamental a gente lembrar, Fogão. Quando a gente fala do movimento de mercado, e aqui eu já vou entrar nessa questão da reflexão que eu quero te propor, quando a gente entra nessa época de vai e vem de mercado, o que normalmente acontece com o torcedor botafoguense de modo geral? A gente começa a ver o torcedor entrando numa bolha de desespero, pessimismo, negatividade. Por quê? Surge o interesse no jogador A. Pô, esse cara não presta, não sei o quê.
Surge o interesse no jogador B. Meu Deus do céu, o Botafogo vai contratar esse cara. Surge o interesse no jogador C. Ah, tá de brincadeira. É ou não é? Todo ano é a mesma coisa. E tem uma razão de ser. O Botafogo não tem dinheiro sobrando para contratar os melhores jogadores que existem no futebol brasileiro. Quem dera fosse assim. Quem dera a gente pudesse apontar e falar, eu quero você, você e você. Pronto, contratei todo mundo. Mas não é assim que funciona. O Botafogo ele tem que seguir uma linha de pensamento. E notoriamente isso está acontecendo. Não vai na velocidade que a gente deseja, tá? A gente pode falar, pô, mas o Botafogo sabe que vai disputar a Série A há muito tempo, ó. Já tá sabendo disso há muito tempo. Mas sendo muito honesto, isso não quer dizer absolutamente nada. E sabe por que não quer dizer absolutamente nada? Pelo simples fato que o Botafogo primeiro está tentando fechar as contas dessa temporada, com funcionários, jogadores e comissão técnica que trabalharam no Botafogo nessa temporada. Então o fato do Botafogo já saber que ia disputar a Série A há muito tempo, em termos de contratações de jogadores, não quer dizer nada. Porque a gente pagou o salário de novembro, por exemplo, com uma semana de atraso. Uma semana de atraso, salário de novembro. E ainda tem que pagar dezembro, que vence no começo de janeiro, 13º e férias. Tem que pagar tudo isso para funcionários, jogadores e comissão técnica. Aí você pode falar, bom, mas aí é papel do gestor fazer dinheiro. E eu vou concordar. Ninguém foi obrigado a trabalhar no Botafogo. O Jorge Braga, por exemplo, não foi obrigado a aceitar ser diretor executivo do Glorioso. O Lenin Franco não foi obrigado a se tornar diretor de negócios do Botafogo. Ninguém foi obrigado. O do Césio Melo não foi obrigado a se candidatar a presidente. O Vinícius Assunção não foi obrigado a se candidatar como vice-presidente geral da chapa. O Eduardo Freeland também não foi obrigado a vir para o Botafogo, trocar a base do Flamengo para ser diretor de futebol do Alvinegro. Ele também não foi obrigado. Ninguém foi obrigado. Todo mundo que trabalha no Botafogo está lá porque quer. Ninguém obrigou. Então, obviamente, se estão lá porque querem, a gente tem que exigir a questão de trabalho, de fazer tudo certinho, de entregar resultado. Tudo isso a gente tem que fazer. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que entender que, para pensar, imagina você ser um jogador do Botafogo, tá? Imagina você ser o Oyama. O Botafogo vai lá, negocia com o Mirassol. Aí o Mirassol fala, beleza, aceitei a proposta. Aí você vai conversar com o Oyama, porque obviamente o jogador vai querer uma valorização. Ele vai querer um aumento salarial. Só que hoje o Botafogo está pagando salário via justiça, tá? Que foi aquele acordo com o Sindiclubes, a Justiça do Trabalho e tal, no limite de até 60 salários mínimos, ou seja, até cerca de 70 mil reais nos quebrados. Esse é o limite que o Botafogo consegue pagar hoje. Qualquer atleta que ganha acima desse limite está com uma parte ali em aberto, certo? Porque a justiça determinou até 60 salários mínimos. Então o cenário é, o Botafogo precisa se movimentar no mercado, mas não tem dinheiro para isso. E aí quando eu falo não tem dinheiro, você pode contra-argumentar. Não tem dinheiro, mas vai renovar com o Douglas Borges. E aí eu vou concordar, o Douglas Borges não tem que ficar no Botafogo. Mas o Douglas Borges saindo, quem que você acha que o Botafogo vai contratar no mercado para ser um terceiro goleiro? Um cara muito melhor que o Douglas Borges? Não, vai ser um goleiro ali de nível médio no máximo, para ser o terceiro goleiro, porque para terceiro goleiro você não vai ficar gastando uma fortuna. A gente agora garantiu o Igor Gabriel do Sub-20, que vai permanecer, vai disputar para ser o terceiro goleiro do elenco, mas o Botafogo, se for ao mercado para contratar um goleiro para substituir o Douglas Borges, ele vai gastar ali mais ou menos o mesmo salário que o Douglas Borges ganha hoje. Então vai ficar elas por elas, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? E ainda tem o seguinte, quando você olha para o mercado e você fala assim, pô, quero contratar você, quanto você quer de salário? Ah, eu quero 250 mil. Aí o Botafogo fala, pô, 250 mil tá meio puxado, mas beleza. Eu gostei do seu futebol, acho que você vai agregar, a gente quer te contratar. Aí o jogador vira pro Botafogo e fala, tá, 250 mil você tá me garantindo que vai pagar. O Botafogo, não, vou pagar. Tudo bem, mas a justiça só permite você pagar 60 salários mínimos. A diferença, acima dos 60 salários mínimos, eu não vou ganhar. Vai ficar atrasado, vai ficar em aberto. Aí o Botafogo vai virar e falar, realmente vai ficar em aberto. A gente vai tentar correr atrás e tal. Você acha que é fácil contratar um jogador nessa circunstância? Se você fosse um jogador que tivesse mercado, você iria para o Botafogo sabendo dessa situação, ou você iria para um outro time que de repente não tem o mesmo peso de camisa, ou seja, também não tem a mesma pressão, mas você vai receber ali em dia, tudo certinho, mesmo que no fim das contas você não receba os 250 mil. O que você acha que aconteceria? O que você faria? Então a situação do Botafogo, Fogão, não é fácil, muito longe disso, mas muito longe mesmo. A gente tem que cobrar? Sim, a gente tem que cobrar justamente para o Botafogo poder caminhar numa direção bacana. Mas quando a gente começa a cobrar sem conseguir enxergar esses elementos que influenciam no planejamento, aí simplesmente vira barulho. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Vira barulho que em nada ajuda o Botafogo. Porque a gente precisa sim cobrar os dirigentes que lá estão, os profissionais que lá estão, para fazer o trabalho. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o Botafogo não caminha na velocidade que gostaria, muito porque não tem o dinheiro já imediato para isso. Então quando você não tem o dinheiro imediato,
Quando você tem que pensar muito bem cada movimento que você vai fazer, você vai mais devagar. E é normal isso, porque a margem de erro ela é praticamente inexistente. Você não tem margem de erro. Você não é um time que tem dinheiro sobrando. O dinheiro está faltando. Você tem lá a questão do orçamento definido para a próxima temporada, mas o fluxo de caixa, ou seja, a disponibilidade de dinheiro imediata, ela não existe. Aí você pode falar, pô, se é assim, não venda o Marcelo Benevenuto da maneira como está vendendo. E aí eu vou falar, sim, não venda da maneira como está vendendo. Realmente, o torcedor teve razão de ficar chateado com essa situação. Mas eu já trouxe aqui no canal alguns pontos mais racionais para a gente tirar a questão do xingamento, da emoção de lado, para poder buscar entender por que o Botafogo, de repente, vai de fato vender o Marcelo Benevenuto nas condições que foram anunciadas. A gente tem que entender sim. A torcida merece uma explicação? Na minha opinião, sim, merece. Até porque gerou muita repercussão negativa. Mas ao mesmo tempo, a torcida também tem que fazer o seu esforço para buscar entender que o Botafogo está num buraco muito fundo que não foi culpa e responsabilidade dessa atual diretoria. E quando eu falo isso, eu não estou passando pano não. Eu estou constatando um fato. Essa atual diretoria já cometeu equívocos? Sim, já cometeu. E ainda vai cometer alguns. E na ocasião que cometer, vai ter a crítica aqui. Porque todo mundo que acompanha o Fala Fogão sabe. A gente elogia quando tem que elogiar. Critica quando tem que criticar. E pondera quando tem que ponderar. E eu estou querendo propor essa reflexão porque à medida que a gente vê, tá, de modo geral, a torcida entrando nessa bolha de desespero, pessimismo, negatividade, isso em nada ajuda a gente a entender que o Botafogo vai avançar, só não vai avançar na velocidade que a gente gostaria. E só não vai avançar em relação a contratar jogadores renomados. Quando a gente olha assim, o Chico, o nome do Chico foi ventilado. O que tem de torcedor batendo é brincadeira. Aí você pode falar, pô, mas esse cara não joga nada, esse cara serviria para a Série B. Mas aí eu te faço uma outra pergunta. Você acha que o Chico deve ganhar quanto? Na casa dos 120, 150 mil? Esse salário hoje, o Botafogo não consegue pagar na íntegra. Esse salário hoje, que para uma Série A de Campeonato Brasileiro não é nada demais. Não é nada demais. Esse salário de 150 mil hoje, o Botafogo não consegue pagar na íntegra, mensalmente ali. Porque hoje, no acordo da justiça, são 60 salários mínimos. 70 mil os quebrados. Então o Botafogo chega para o jogador, um jogador qualquer da Série A. Não precisa ser apenas o Chico, pode ser qualquer jogador que ganha acima de 60 salários mínimos, que é o normal na Série A, e o Botafogo vai ter dificuldade. Então você para pensar nessa situação e você percebe que não é tão simples assim o Botafogo sair avançando e anunciando várias contratações. Cada passo que o Botafogo dá hoje tem que ser muito bem pensado. E isso aqui não significa dizer que a gente não tem que cobrar, deixando mais uma vez claro, a cobrança ela existe e é necessária. Mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar nessa bolha de pessimismo, negatividade, dizendo que agora nada presta, ninguém serve, tá tudo errado, nada vai dar certo. Não podemos ir nessa direção. Porque à medida que a gente faz isso, dirigentes amadores, e aí eu não estou falando do Jorge Braga, não estou falando do Lenin Franco, porque são profissionais contratados. Mas o que acontecia no Botafogo anteriormente? Na pressão da torcida, os dirigentes amadores começavam a meter os pés pelas mãos. Começava a anunciar um monte de contratação que não tinha como pagar, que ia criar problema no vestiário, porque você contrata e depois vê como paga, obviamente vai ter atraso. E se tem atraso, tá aí ó, no documentário Acesso Total, o Carly questionando, presidente, você já trabalhou com 3 meses de salário atrasado? É difícil, presidente. Os jogadores falaram, pô, são 3 meses de imagem já, cara. A gente não tá ganhando aqui 3 meses já de imagem. E, inclusive, ameaçaram fazer greve. Se não for pago pelo menos um mês, a gente não joga contra o Confiança. Então essa questão de contratar e depois ver como paga, isso não acontece mais no Botafogo, nem pode acontecer. Porque foi isso que afundou o Botafogo. Foi exatamente isso que afundou o Botafogo. Sem tirar nem pôr. Se hoje a gente tá nessa merda de fazer gosto, desculpa a expressão, mas se hoje a gente tá nesse buraco fundo pra cacete, foi por conta desse modus operandi. Sai contratando, dá uma resposta pra torcida, avança de qualquer maneira, depois vê como paga. Só que esse depois vê como paga, normalmente, dava uma cagada geral. Porque o dinheiro era penhorado, um dinheiro que o Botafogo estava contando não caía na conta, enfim, várias situações que não podem mais se repetir. O Botafogo vai caminhar, o Botafogo vai avançar para montar o seu elenco, pode ter certeza disso. Só não é na velocidade que a gente gostaria. Só não é na velocidade que a gente gostaria. E nem todos os jogadores que serão contratados vão ser do agrado da torcida. Porque entra a questão aqui, ó, de teto salarial, de capacidade de pagamento. A gente não está sozinho no mercado. Existem outros times
que também querem se reforçar e que também estão olhando para uma série de atletas que o Botafogo pode olhar. E nesse ponto a gente sai atrás. Então é preciso ter inteligência de mercado, inteligência emocional, e a gente não pode entrar nessa bolha de pessimismo, negatividade, de nada vai dar certo, nada funciona, ninguém presta, tá tudo errado. Se a gente entrar nesse caminho, a gente não vai estar ajudando. Cobrança sim, mas sem ser aquela cobrança que só vira barulho. A gente tem que cobrar, mas também com discernimento, com tranquilidade, porque dessa maneira, aí sim, o Botafogo pode evoluir. Quero saber a sua opinião, Fogão. Você não precisa, obviamente, concordar com a minha visão. Você tem todo o direito do mundo de discordar de cada palavra que eu falei aqui. Mas eu quero saber a sua opinião com respeito sempre, logicamente. Então, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like, se inscreva no canal e, obviamente, apareça aqui novamente no Fala Fogão nesse sábado, ao meio-dia, para a primeira edição do Radar Alvinegro.